O Brasil inteiro acompanhou a fala do presidente Lula sobre uma propaganda oficial do governo. Em um tom de desdém, ele classificou a imagem como feia porque nela aparecia, segundo suas próprias palavras, um cara sem dente e ainda negro. Essa frase não só revela uma visão distorcida da realidade do país, mas também expõe uma contradição gritante. O presidente que se autoproclama pai dos pobres parece incomodado justamente com a imagem daqueles que mais sofrem com as falhas do Estado. Essa indignação não pode ser silenciada. Porque, no fundo, o que Lula quis dizer com isso? Que a verdadeira face do Brasil precisa ser maquiada para caber em campanhas publicitárias. Que o pobre, o negro, o brasileiro comum, esmagado pela miséria, não pode representar sua própria nação? O que Lula esqueceu de citar, e aqui está o ponto central, é que essa cena de um homem negro sem dentes não é invenção. É a realidade de milhões de brasileiros que vivem sem dignidade, que lutam diariamente para colocar comida na mesa, enquanto o governo finge que está tudo sob controle. Essa é a fotografia verdadeira do país. Não a do Brasil pintado em discursos de palanque, mas a do trabalhador abandonado, da família sem acesso à saúde de qualidade, do jovem sem perspectiva porque a educação pública está em frangalhos. Enquanto Lula critica a imagem de um brasileiro sem dentes, ele desfila com tênis de R$12 mil. Será que esse tênis representa melhor o Brasil? Será que um acessório de luxo, usado por um presidente que se diz popular, é mais fiel à essência do povo do que o sorriso falho de alguém que nunca pôde pagar por um dentista? A pergunta é incômoda, mas inevitável. Essa contradição escâncara uma hipocrisia. O slogan de Lula de pai dos pobres já não convence. O povo cansou. O brasileiro está exausto de promessas vazias, de discursos que falam em inclusão e justiça social, mas que, na prática, reforçam estigmas e perpetuam desigualdades. A fala do presidente não é apenas infeliz. É simbólica. Representa o olhar de uma elite política que, mesmo quando diz defender o povo, o enxerga de cima, com preconceito e vergonha. É preciso dizer com todas as letras, essa frase é racista. Não há como dourar a pílula. Colocar a cor da pele junto à ausência de dentes como algo que desqualifica a imagem de um brasileiro é reproduzir estigmas históricos. É reforçar a associação perversa entre pobreza e negritude. É perpetuar a ideia de que o negro só pode aparecer em espaços públicos se for para enfeitar um discurso politicamente correto, desde que esteja arrumado, sorridente, de preferência, de acordo com os padrões aceitos por quem está no poder. O mais grave é que esse comentário não surge isolado. Ele reflete um governo que vive de contradições. De um lado, exalta programas sociais e se apresenta como a salvação da classe baixa. De outro, não suporta olhar de frente para a realidade da miséria brasileira. A pobreza incomoda, não porque fere a dignidade do povo, mas porque atrapalha a estética das propagandas oficiais. O que importa não é resolver os problemas, mas esconder os sinais deles. Quando a ministra da Igualdade Racial vem a público dizer que a fala de Lula foi uma crítica ao estigma, o que vemos é uma tentativa desesperada de apagar o óbvio. O estigma não foi criticado, ele foi reforçado. Lula não apontou para o preconceito da sociedade, ele mesmo reproduziu esse preconceito. Essa defesa oficial é o retrato de um governo que prefere passar pano ao chefe do que assumir os erros que saltam aos olhos de qualquer cidadão de bom senso. Essa discussão vai muito além de uma frase mal colocada. É sobre o que o Brasil quer ser. É sobre a imagem que o país projeta de si mesmo. Não adianta querer estampar outdoors coloridos com mensagens de esperança se, nas ruas, o povo amarga filas intermináveis em hospitais, escolas sucateadas e salários que mal compram a cesta básica. A verdadeira propaganda do Brasil está no dia a dia das pessoas comuns, e não nas peças publicitárias elaboradas em gabinetes de Brasília. E é aqui que entra o nosso papel: escancarar a hipocrisia, mostrar a distância entre discurso e prática. O presidente pode até se incomodar com a imagem de um homem negro sem dentes, mas é justamente essa imagem que simboliza os frutos de décadas de promessas quebradas, de políticas ineficazes e de governos que falam em nome do povo, mas vivem como reis. Se Lula realmente estivesse preocupado em mudar essa realidade, ele não criticaria a foto. Ele olharia para ela como um lembrete da sua missão. Mas ao invés disso, preferiu o caminho mais fácil: culpar a imagem, como se o problema fosse estético e não social. Como se trocar o modelo da propaganda resolvesse a fome, a exclusão, a desigualdade e a falta de oportunidades. A verdade é que o Brasil real não cabe nas propagandas oficiais. O Brasil real é duro, é doloroso, e mostra aquilo que os poderosos não querem enxergar. O Brasil real tem milhões de homens e mulheres sem dentes porque nunca puderam pagar por um tratamento odontológico digno.
O Brasil real tem crianças que vão para a escola com fome, trabalhadores que enfrentam transportes precários, mães que não conseguem atendimento nos hospitais. Esse é o retrato fiel da nação. E não adianta tentar esconder isso com frases feitas. O povo já percebeu a farsa. O povo acordou. O Brasil não precisa de mais marketing político. Precisa de ação. Precisa de um governo que respeite a sua gente, não que tenha vergonha dela. Então, diante dessa fala, fica o recado. Lula pode tentar controlar a narrativa, mas não pode apagar a realidade. O Brasil é feito pelo povo, e não pelas propagandas oficiais. E enquanto o governo insistir em maquiar a miséria em vez de combatê-la, a indignação só vai crescer. Acorda, Brasil! Aqui a verdade tem vez e voz.